Shabbat Shalom, eu sou a Mora Hayat. Estamos de volta aqui no nosso espaço judaico, que temos o testemunho de Yeshua, o Mashiach de Israel. Baruch Hashem. Machanaim. Vamos estudar hoje um pouco de Ivrit? Hoje o tema da nossa aula é o Yetzer Hara. Vamos ver como escreve Yetzer Hara. Yud com Sheva, Ye, Ye. O Tzadik com som de E, vai ficar C. E no final aqui um Resh, para fazer o som de R. Então, Yetzer, Yetzer. Aqui nós temos uma rei e um patá, que a gente já aprendeu que quando ela aparece assim no início de palavra, geralmente ela é um artigo, certo? Então a palavra aqui é ra. O ra é apenas um artigo, que aqui no caso é do, certo? Então, aqui temos uma resh com um patá, som de ra, e um final aqui, um ain, que não tem som, está aqui só para compor a palavra em sua gematria. Baruch Hashem. Então, lemos assim, Yetzer Hara. Ra é mal, certo? Esse Yetzer aqui é compreendido como uma inclinação, certo? Então vamos colocar aqui a tradução como inclinação. Inclinação do mal, inclinação para o mal, neste sentido. Baruch Hashem. Vamos descobrir hoje o que é esse Yetzer Hara. Tudo é Hashem. Aí vem o susto, né? Tudo é Hashem. Inclusive, a manifestação do Yetzer Hara. No início de tudo, existia apenas ele. Na verdade, ainda só existe ele. Nós somos reproduções de seus pensamentos. Nós somos a reprodução da sua vontade, a reprodução do seu desejo. Mas no momento que ele parar de pensar em nós e parar de desejar a nós, nós deixamos de existir na realidade que compreendemos. Então, no final das contas, só existe o Eterno. Só ele existe. Baruch Hashem. E ele desejou amar alguém, ter a quem amar, ter a quem despejar bênçãos e bondades e manifestações que saem dele. Né? E para isso ele criou os vasos. Baruch Hashem. Toda a criação que temos notícia e ainda mais coisas que não temos notícia, porque o Eterno é muito infinito, né? E o tempo que ele iniciou a criação, nós temos ideia de quando foi, né? Ainda não é exatamente quando ele começou, ou seja, o Eterno já pode ter feito mais coisas além do que a gente já tem notícias do que ele fez. Não é verdade? Baruch Hashem. Então o Eterno, ele fez ocultamentos. Ele se ocultou através das letras. Ele utilizou das letras para se ocultar. As letras sagradas proferidas pelo Eterno nos 10 pronunciamentos iniciais de Bereshit, sendo transmutadas, sendo recolocadas em ordens diferentes, foi causando o ocultamento de sua glória, de sua luz, do seu poder, de sua infinitude, e deu lugar às criaturas, porque caso contrário, não existiria ninguém a não ser ele mesmo. Como eu disse, no sentido de consciência individual. Porque, como eu disse anteriormente, existência mesmo só é o Eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Eu pausei o vídeo para fazer a anotação aqui para vocês das partes de nossa alma. O Eterno, ele se ocultou e fez todas as criaturas, inclusive os seres humanos. Vamos nos ater aos seres humanos no momento. As almas dos seres humanos, elas têm partes, né? Partes que... desdobramentos espirituais, na verdade, né? Não são partes, não é que a alma é partida. É que ela vai se desdobrando, sendo mais elevada no sentido de... Nesta primeira parte aqui embaixo, vamos nos ater para a primeira aqui de baixo. A luz do Eterno,
a essência de Deus está mais ocultada do que nesta. Nesta está mais ocultada do que nesta. Nesta mais do que nesta e nesta mais do que nesta. Nesse sentido de que os Tzimtzum do Eterno vai fazendo esses fechamentos, né? E como a alma é algo muito grande, não é? A alma da gente não é só um corpo de luz como esse que nós vemos aqui. Neste corpo aqui, só toca, como eu posso dizer, filamentos de nossa alma. A nossa alma é algo que, provavelmente, vamos colocar assim, o tamanho desta parte de baixo aqui, vai até o sol. Só um exemplo para dar, certo? Então é algo muito grande a alma humana. Por quê? Porque quando chega no primeiro desses aqui que eu estou descrevendo aqui, que é a parte mais elevada, toca o próprio Eterno. E o Eterno é o Makoma, né? O lugar onde o Eterno se encontra, que é no sentido assim, revelado, porque ele está em todos os lugares, mas o local que ele está totalmente revelado, que é o Ein Sof, é muito distante daqui. E esta parte de nossa alma toca o Eterno. Esta é Yerida. Vamos ler aqui a palavra. Yud com Sheva, Ye. Het com Hirik, em Yud. Ri. Aqui tem Daled com Kametz. Da. O Rei final não tem som. Yerida. Yerida é a parte mais elevada de nossa alma, como eu disse, onde o ocultamento do Eterno é menor. E ela toca o próprio Eterno. Baruch Hashem. E através desta parte aqui, né, o Eterno comanda os homens, né? Daí a gente tira, quando a gente fala assim, o controle está na mão do Eterno. Sim, o controle está na mão dele. É como as marionetes com cordões, né? Então aquele cordão tem alguém segurando, não está solto, né? Então o mundo, o Olama, vamos escrever a palavra Olam, anota aí Olam, ó. Aina, O, Rolevav, Ro, Lamed, Patá, Mema Sofit, Olama. Olama a gente traduz como mundo, né? Como universo, mundo. Então, o mundo mais elevado, onde a Yerida vai se mostrar, é o Adam, Aleph com Patá, A, Daled com Kametz, Da, Dama com Mema Sofit, Adam, Kadmon, Kuf com Patá, Ka, Daled com Sheva, D, Kad, Mema com Rolevav, Mo. E o nono Sofit, Mon, Adam Kadmon. É deste Olama, deste mundo, suscita a raiz da alma de Mashiach, Baruch Hashem. Mas todas as almas atravessam lá. Não que ela foi criada naquele local, mas atravessa aquele local pelo fato de que nossa Yerida, ela vai atravessar este mundo para chegar no Ein Sof, que é o Eterno. Baruch Hashem. Próxima parte de nossa alma, a gente chama de parte, mas é desdobramento, que está um pouco mais oculto o Eterno, é a Hayá, como o meu nome, ó. Het com Kametz, Yud com Kametz, Ra e A. Hayá. Hayá é dito que é como, esse aqui, Yerida, é como um fio, como eu disse, né? Um fio que leva até o divino. A Hayá é algo que diz que como uma luz circundante, né? Essa é a Hayá, ela não entra no corpo físico, nem a Yerida, nem a Hayá, por serem tão elevados os desdobramentos da nossa alma, que ainda tem, como eu posso dizer, uma revelação divina maior, o corpo não suporta. Então, a Yerida fica como num fio, né, que é chamado fio de prata, por Shilomo, e a Hayá é uma luz circundante que está ao redor do nosso corpo, dos outros desdobramentos da alma. Baruch Hashem. Esta Hayá, ela vai surgir no mundo de Atzilut. Vamos escrever Atzilut, ler Aleph com Patá. Aqui tem um Sheva com Patá, sempre vai dizer A,
certo? Não importa que tem um Sheva, vai permanecer a vogal A, certo? Então, A, porque o Aleph não tem som. Então, vamos falar o som do patá. A, aqui tem um tzadik com um rir. Tsi, A, tsi, lamed com um vav com churuk, que tem o som de U. Lu, lu. A, tsi, lu. Aqui tem um tav final que vai ser com o som de t, t, mudo. A, tsi, lut. Atzilut. Atzilut é um mundo muito elevado, o lama, onde lá existe a Sefirat de Keter e a Sefirat Chokhmah. Já estudamos isso, né? Então, deste mundo muito elevado, vai surgir a Raya. A Raya vai começar a sair de lá, certo? E a Raya, ela é a áurea, né? A alma que fica circundando. Baruch Hashem. Vamos, então, para o próximo desdobramento, que já entra no corpo, que é a Neshama. Essa é mais conhecida, né? Ne, nuno com um tsere, ne. Aqui tem um Shina com kametz, Shá. Ne, Shá. Mesmo com patá, Ma. Esse rei final não tem som. Ne, Shá, Ma. Vou desenhar aqui um bonequinho, tomara que não seja muito esquisitinho. Então, aqui tem a cabecinha do bonequinho. E os bracinhos e as perninhas. Ficou muito esquisitinho. O bracinho muito inchadinho. Para o Hashem. Então, a Neshama, né? Ela vai se localizar na cabeça da gente. Mais precisamente no osso luz. Atrás da nossa cabeça, aqui assim, ó. Nessa parte aqui, atrás assim, onde tem o cerebelo, certo? Aqui, abaixo do cerebelo tem um osso, um ossinho pequeno chamado osso luz. E é lá que fica a essência, né? Onde ela toca a Neshama. E ela controla a consciência da gente. Então a Neshama, ela só é ativada no corpo humano quando o corpo humano começa a compreender a realidade espiritual. Enquanto as pessoas estão por aí só compreendendo a realidade física, a Neshama não está acordada no corpo. Ela tem como ser acordada? Tem, mas ainda está adormecida no corpo da pessoa, certo? Então a Neshama, ela fica aqui na cabeça, no cérebro da pessoa. Na mulher fica um pouco mais abaixo, já no pescoço mesmo, a mulher, ok? Então vamos para o próximo desdobramento, que cada vez o ocultamento do Eterno, no sentido de revelar-se a nós, não para ele. Ele vê tudo, sabe tudo, sente tudo. Nós é que não conseguimos percebê-lo. Então, quando chega no Ruach, que é o fôlego, o Ruach é o fôlego, né? Então, o Ruach, ele vai ficar alojado no coração. Desenha o coraçãozinho mesmo. Então, o Ruach, ele vai estar alojado no nosso coração, porque o Ruach, ele tem a ver também com os nossos sentimentos. Então, como a gente sente com o nosso coração já foi provado pela ciência, ele tem neurônios, ou seja, tem consciência no coração. E essa consciência é sentimental. Então, o Ruach, ele está localizado no coração do homem, da mulher. Baruch Hashem. E ele se manifesta pelo fôlego. Baruch Hashem, esse é o Ruach. O Ruach, ele ainda mais, como eu posso dizer, está mais encoberto ainda do que a Neshama. A manifestação divina no Ruach ainda é mais encoberta. E qual é a alma, né? A alma não, o desdobramento da alma, que é realmente muito, 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 ó, guardadinho, bem, como é que eu posso dizer, ocultado à luz do Eterno. A Nefesh. Vamos ler Nefesh? Nuna com um segolo aqui, Ne. O Fei com um segolo, Fe. E o Shin aqui, mudo, no final, fazer Sh, certo? Só o chiado. Nefesh. Nefesh. Eu não disse que o Ruach, ele vai partir do Yetzirah. Por isso que o Yetzirah é um mundo emocional, porque é de lá que o Ruach parte. E a Nefesh, ela vai se manifestar a partir do Asiá. A-si-a. Aqui tem um A também. Não, aqui embaixo do Yud tem um Kametz.
Vamos fazer a leitura de A se A. Ó, que aqui é o mine, né? Ó, A pra dentro. Ó, se A aberto. Ó se A. Ó se A. É o mundo das ações. Aqui é Ie, si, ra. Aqui é um resh, certo? Ficou assim pequeno, vamos aumentar aqui. Resh. Yetzirah é o mundo das emoções. Asiá, mundo das ações. Beriá, Beriá, de onde parte a Neshama, que eu não falei. Vamos ler Beriá. Bet com Sheva. B. Resh com Hirik. Ri. Aqui tem um Yud, continua. Ri. Aqui tem um Aleph que não tem som com Kametz. Vai ficar A. Beriá. Mundo da criação. Então aqui, ó. Adam Kadmon, que é o homem, que Adam a gente vai fazer a tradução como homem, mas é um ser humano, certo? Não é um homem macho, é um ser humano. Ser humano Kadmon, que é o primordial, o original, né? Que não é o homem macho, homem no sentido de ser humano. Lá se originou a primeira alma humana, que a gente sabe que é de Mashiach, certo? Não neste mundo aqui é que vai ser tocado pela Yeridá, o desdobramento mais alto de nossas almas. O mundo de Atzilut é o mundo da emanação, onde vai o desdobramento de Rayá, vai sair de lá, certo? Beriá é o mundo da criação, onde o desdobramento da Neshama vai partir. E Yetzirah, o mundo das emoções, que é o mundo da formação, onde o Ruach vai partir. Osiá, no mundo das ações, onde a Nefesh vai partir. Baruch Hashem. Este é o desdobramento da alma humana. Vamos agora estudar apenas o mais baixo, que é a Nefesh, que vai ficar localizada no corpo, no fígado do homem. Por isso que a gente fala que o Meler é aquele que coloca tudo no lugar, coloca tudo no seu devido lugar, a tabela de valores da alma corretamente. Quando a gente deixa a Nefesh por baixo do Ruach, que está por baixo da Neshama, a gente consegue ser Meler de nós mesmos. Ó. Moar é cérebro, Mem. O Lev é o coração, que é o Lamed. E o Kaved é o... Eu vou colocar um Raf sofrito aqui, certo? O Kaved escrito assim, né? Com o Raf que escreve no meio, certo? O Kaved é o fígado. Então, Meler, eu escrevi a palavra Meler. Tá vendo? Quando eu coloco eles, os desdobramentos da minha alma da forma correta. Mas, às vezes, né? Muitas vezes a pessoa coloca sempre a Nefesh para tomar conta do resto. E aí se torna um animal. E agora a gente vai conhecer o Yetzirah por conta disso. Baruch Hashem. Baruch Hashem, vamos nos ater ao desdobramento mais oculto que temos no sentido de revelação divina. E aquilo que mais aflora no nosso corpo, que é a Nefesh. A alma, que é chamada alma animal. Mas hoje vou explicar para vocês essa questão de alma animal. Baruch Hashem, a nossa Nefesh, que é aquela alma que está no sangue, inclusive dos animais também contém a Nefesh, e neles também contém o Yetzirah, que eu vou explicar para vocês por que neles contém. Por isso nós não podemos comer o sangue dos animais, porque estaremos colocando para dentro este Yetzirah, certo? Então, a Nefesh, ela acaba se dividindo em duas partes. Quais são as partes da Nefesh? Elas contém a alma divina, que é o fôlego de vida que Deus coloca dentro de cada um, que é a faísca divina, que é a centelha divina que o Eterno... Porque se os seres não tiverem essa centelha, eles não têm vida, eles não existem. Então, para que exista alguma coisa, esta coisa tem que ter uma centelha divina, nem que seja minúscula na sua Nefesh. Baruch Hashem. Então, vamos escrever aqui, ó, Elohit Aleph com segundo. Lo, Lamed com Rolen. Lamed Rolen. Lo. Elo. Ri. Aqui tem um rei com um Hirik e um Yud. Aqui tem um Tav. Tav final.
Um tav final fala o som de t. Elohit. Esta palavra se refere à centelha divina que existe dentro da Nefesh. E a gente costuma falar como alma divina, certo? Esta centelha. E também vai haver o Yetzer Hara. Esse aqui é chamado de Yetzer Hatov. Vamos escrever Yetzer Hatov? Yud com Sheva. Aqui é um tzadik com um rir. Yetz. Yud. Yetzer. Aqui é um resh, que a gente vai só falar o som do resh final. Yetzer. Aqui temos um ha, que a gente já sabe que é artigo, não faz parte da palavra. E a palavra tov, que é bom, que é um teit, né? Um rolevav e um vet. Tov. Tov é bom. Então, Yetzer Hatov. Inclinação para o bem. Baruch Hashem. E agora temos a Rabemit. Ha, que também é um artigo. Ha, be, re. Beit com segol, be. Rei com segol, re. Mema com ririk, mi. E um tá final. Rabemit. Esse Rabemit significa do animal, certo? Desse sentido de ser algo animalesco. E esse sim é o chamado Yetzer Hara. Vamos escrever novamente aqui o Yetzer. Yetzer Hara. Hara. Yetzer Hara. Inclinação para o mal. Inclinação para o bem. Inclinação para o mal. Mas por quê? De onde surgiu isso? Dentro das pessoas existe uma inclinação para o mal. Como isso, inclinação? Na verdade, não é apenas um querer fazer o mal e nem um querer fazer o bem. Não é um anjo de luz e um anjo do mal. Não. Hoje eu vou trazer para vocês o que é. Hoje eu vou dizer claramente. Isto é uma alma completa dentro de nós. Todos nós possuímos alguma alma malvada, uma alma perversa. Todos nós. E que alma é esta? De onde veio essa alma perversa que nos possui? Lá do Gan Eden. O pecado onde teve uma mistura sexual entre a serpente, o anjo da morte, macho, fêmea, o homem e a mulher. E desse primeiro relacionamento ilícito, relação sexual ilícita, dessa primeira relação sexual ilícita, nasceu dentro dos homens um filho de serpente. Antes a serpente foi colocada fora do ser humano. E o teste era ter contato com a serpente fora do corpo e não ouvir a serpente. Mas o homem decidiu colocar para dentro a serpente. E hoje a luta é interna. A luta no Gan Eden foi externa. No Gan Eden houve uma batalha, onde o homem conseguia visualizar o seu oponente. Hoje a guerra é muito mais severa para nós, porque nós precisamos estudar onde está este nosso adversário, que é muito astuto. A serpente sabe muito bem se camuflar, se esconder, e ela fica muito bem escondida dentro de nós e ataca a todo momento. E o ataque dela geralmente é certeiro, consegue derrubar a gente do caminho. Então hoje eu quero desvendar um pouquinho que seja o esconderijo da serpente para você. Baruch Hashem. Não é fácil fazer esse vídeo não, viu? Vamos escrever a palavra serpente? Nahash. Nuna com kametz, na. Het com kametz, ra. E um shina final. Sh. Nahash. Inclusive elas fazem esse barulho, né? Sh. Porque vem do nome original delas. Todo ser, toda criatura tem seu nome original hebraico. Não existe isso de nome científico, não sei o que lá, não é isso. O nome original dos seres está no idioma hebraico. O nome da cobra, da serpente é Nahash.
E essa Nahash, ela entrou para dentro da mulher, literalmente. Entrou para dentro dela e a mulher concebeu. E dos filhos da mulher dali em diante, todos têm uma alma vinda da Nahash. Aí eu já falei nos vídeos algumas vezes aqui que existe 2 tipos de ser humano. Aquele que veio da cobra e o que veio de Adam. Eu já disse isso, não foi? Baruch Hashem. Vou esclarecer aqui para vocês. Todo mundo está contaminado. Mas existe uma diferença. Existe algumas pessoas que têm essa parte na alma. E tem outras que não. Tem outras que é só de cá. Entende? Tem outras que só tem essa parte. Então tem gente que a Nefesh só tem Rabemit. E tem gente que também possui a Nefesh Helokit. Né? Aí a gente vai dizer assim, poxa, mas não era a centelha divina? Como é que a pessoa vai ficar viva se não tem a centelha divina? Quem criou a serpente? O Eterno. O Eterno criou a serpente. A serpente também é criação do Eterno. Na alma da serpente também tem centelha divina. Sim, tem. Então aqui também possui uma pequena centelha divina. Claro que não é mais exposta como essa tem uma revelação maior. E essa está em ocultação maior. Quanto mais rebaixado o ser de sua consciência, menos revelação divina aquele ser possui. Entende? Então todos têm centelhas divinas, contudo, mais ocultadas. Temos que saber que essa alma possui livre arbítrio, certo? Ela possui sentimentos, vontades. E a vontade dela, como o bem dentro dela é muito ocultado, tende sempre para o mal. Então, por isso é chamada de inclinação para o mal. E aqui é chamada de inclinação para o bem. Baruch Hashem. Então, como que nós identificamos o Yetzer Hará dentro de nós? Nunca você pense que ele vai chegar mostrando os dentes para você. Não. Ele vai ser conforme você vai encontrar o melhor de um ser humano, certo? Vamos supor, o meu Yetzer Hará tem Kisui na cabeça, com toda certeza. Ela deve vestir uma tsiniut impecável. E ela vai tentar me seduzir a errar o meu caminho, toda perfeita como uma tzadik, porque eu almejo ser uma tzadik. Então, provavelmente, ela vai vir para mim como uma grande tzadik. E ela vai começar com propostas do tipo, olha, eu deveria estudar mais o Zohar. Você vai escutar o seu Yetzer Hará falando como você falaria para você mesmo. Você nunca vai escutar ela dizer assim, olha, Rayá ou Paula, escute, vai estudar o Zohar, não precisa você rezar de manhã. Pega esse tempo da reza da manhã e estuda mais o Zohar, que aí você vai aprender ainda mais para você trazer para as aulas. Porque se você ficar rezando pela manhã 1h30, que nem você reza, como é que você vai ter tempo? Porque depois você tem que limpar a casa, você tem que fazer isso, fazer aquilo, não dá dando conta. Deixa a reza da tarde então, não faz a reza da tarde. Ou então, é sempre assim, vai querer me seduzir a deixar de fazer o que é correto, mas com uma desculpa que eu vou melhorar, que eu vou crescer mais, que vai ser bom pra mim. Entende? Então, como que eu vou pegar a Yetzer Hará no pulo? Quando eu tenho tem até um ditado aqui no Brasil, né? Que a gente não pode tirar a roupa de um para botar no outro. Né? Isso deve ter sido do nosso povo. Porque é exatamente isso. Nós não podemos deixar de fazer um serviço divino para fazer outro. Não existe isso. Eu devo aumentar o meu serviço divino? Devo aumentar e não deixar um para poder substituir por outro. Então, lembre-se, o Yetzer Hará vai falar com você em primeira pessoa. Por isso que muitas pessoas confundem e dizem assim, Deus falou comigo, né? Porque quem tem a voz mais alta dentro de nós? Aquilo que nós mais alimentamos. Eu tenho essa alma aqui e essa. Se eu alimento mais o mal dentro de mim, fazendo coisas ruins, né? Coisas que não são boas, né?
Se eu alimento mais este lado negativo, este lado negativo vai estar mais forte para falar mais alto dentro de mim. Então eu vou começar a escutar várias ideias. E também vai funcionar também essa questão de, ai, Deus me revelou, Deus falou comigo. E tudo para desviar da Torá. Para isso nós temos que estudar a Torá. Quando você estuda a Torá, você tem um parâmetro firme e reto. Dali você vai tirar se aquele pensamento, se aquele sentimento que você teve foi para o bem ou para o mal. Outra coisa que eu quero aqui trazer para vocês é que a nossa alma é que sente as coisas. Certo? O nosso corpo, a luz do Eterno, né? A revelação divina está tão ocultada na Nefesh, ela é tão oculta, que a nossa Nefesh, ela entra literalmente dentro de nós. Ela entra no corpo, ela interage no corpo. É o sangue da gente, está lá no nosso sangue, correndo das nossas veias. Certo? Então, quando você tem, vou dar um exemplo, cai um peso no seu pé. A tua alma que sentiu. Tira a alma do corpo. O corpo vai sentir alguma coisa? Não é o corpo que sente. Quem sente é a alma. Então, essa criatura que está dentro de nós tem sentimentos. E ela, se a gente botar ele para fazer jejum, por exemplo, ele vai passar fome. Ele vai sentir fome. Entende? Ele vai sentir angústia. Ele vai ficar angustiado. Então, ele não quer que você jejue. Não é porque ele não quer que você jejue porque ele não quer que você cresça espiritualmente. Não. É porque ele está habitando o seu corpo. Ele é um parasita. Entende? Foi colocado para dentro este parasita. E a gente pode chegar até retirar ele de dentro de nós? Podemos. Davi da Meli conseguiu. Mas é fácil? Não. Tem toda uma jornada de deixar ele com fome. Ele tem que sentir muita fome, muito desprezo, ser muito, lá, quando ele estiver falando. Então, para isso, a gente tem que identificar ele. Quando a gente identifica o coisa ruim dentro de nós, a Nahash que está dentro, você descobrir a Nahash, aí você começa a ver o que ela gosta e o que ela não gosta. E aí você começa a fazer só o que ela não gosta. Ela vai fazer o quê? Olha você, morder. Por isso que quando você começa a trilhar caminho de Torá Mitzvot, começa a dificultar as coisas. Não começa a facilitar, não. Claro que tem brachot, tem bênçãos, vem bênçãos sim. Mas juntos vem a serpente lhe cutucando, lhe mordendo, para você parar. Porque aquilo está incomodando ela. Entende? Então aprenda isso hoje. A alma é que sente. Tô sentindo que vou desmaiar, tu acredita? Misericórdia. Ela dentro de mim. Eu acabei de falar. Não tá deixando fazer, né? Não quer que faz, mas vou fazer. O plano deu certo para a serpente no início lá no Gan Eden, que era viver neste mundo, habitar este mundo, dominar este mundo. Porque a Nahash, ela queria ser a guardiã e a dominadora do mundo, a rainha e o rei do mundo. E hoje, infelizmente, ela está reinando dentro dos corpos dos humanos. Existem humanos totalmente possuídos, sem essa parte, como eu falei, pela Nahash. E existem humanos que têm os dois. Nós temos que trilhar o caminho do Sadik. Os Sadikim, aqueles homens justos, pios, que se doam à luz do Eterno, a Torá, eles conseguem calar o Yetzer Hará, eles conseguem diminuir a força bruscamente do Yetzer Hará, eles conseguem tirar, matar o Yetzer Hará. Davi da Meller, ele disse, o meu coração está oco. Quando Davi disse que o coração dele está oco no Telim, ele está falando um código, ele disse, o meu coração está vazio do Yetzer Hará, eu consegui tirar ele de dentro de mim. E como Davi tirou o Yetzer Hará de dentro dele? Não dando comida para ele. Qual é a comida do Yetzer Hará? Vamos falar algumas das comidas do Yetzer Hará? Dormir, comer e ter prazer. Eu já ensinei isso para vocês nos vídeos, né? Então vamos agora começar a botar ele para jejuar, para ele poder, vazar.
Eu não tô dizendo que a gente não pode mais nem comer, nem dormir. Pode. Mas não exageradamente. Não passar da conta. Não começar a fofar a almofada pro Yetzer Hará. Né? Existem dias de jejum, faça. Toda segunda e quinta é dia de fazer jejum. Se você puder e conseguir, faça. Quanto mais, melhor. Mas com calma, viu? Porque você já sabe, começar a apertar ela demais, ela morde. Né? Os sábios dizem que os demônios da casa, é interessante, né? Os demônios da casa não mexem com a gente até a gente mexer com eles. Se a gente muda para uma casa, ó, vamos aprender essa também. Por isso que é bom morar em casa nova. Quando a gente mora em casa que alguém já morou, que já fez alguns pecados lá e trouxe demônios para morar ali, então, geralmente casa alugada, né? Casas antigas. Então, existem demônios que moram na casa. Eles aprenderam eles acostumaram-se àquele habitat. E aí, o que acontece com eles? Eles estão de boa ali, se alguém chegar, eles não vão mexer com ninguém. Mas se mexer com eles... Aí os sábios dizem assim, se mudar uma janela de lugar, se mudar uma porta de lugar, o demônio está acostumado a entrar pelaquela mesma porta, que anjo é rígido, né? A gente sabe. E aí ele vai entrar pela porta e tem uma parede, ele se machuca para passar. Porque o cheiro dele é feito de ar, fogo e água. O anjo, ele é só fogo e ar. E o ser humano é ar, água, fogo e terra. O ser humano tem os 4 elementos. Então, para o cheiro passar por uma parede, ele passa, que a água atravessa a parede, mas é com mais dificuldade. Então, ele vai se machucar. E aí, ele vai atrás de quem trocou de lugar a porta para machucar. Porque eles têm maldade dentro deles. Eles não têm bondade dentro deles. Esse aqui não tem bondade. Não tem bondade. Ah, mas você disse que tinha a centelha. Tem a centelha divina, por quê? Porque é uma criação do Eterno. Mas está muito recoberta, porque ela é a própria clipá. Ela é a própria casca, né? Então aquilo está muito ocultado ali. Não tem força para manifestar, certo? Eu estou dizendo o bem dentro desses seres. Não tem força. O bem dentro desses seres não tem força, porque está muito coberto. Por isso a nossa nefesh, ela é mais baixa, mais densa, porque está com coberturas, muito mais do que o ruach, muito mais do que a neshama, muito mais do que a hayá e muito mais do que a yeridá. Entende? O desdobramento da alma, ela vai se elevando conforme a revelação divina está maior. Então, o trabalho para você, né, diminuir a força do Yetzer Hará é diminuir preguiça, né? O tempo de preguiça, de ficar jogado sem fazer nada, né? Dormindo até tarde ou dormindo durante o dia. Os sábios dizem que os anjos não gostam, ficam com raiva e quer bater. Chega até bater, se puder, no ser humano que fica dormindo durante o dia. Por quê? Porque como o Teilim que a gente lê no Rosh Hashanah, diz que quando amanhece o dia, o homem sai para trabalhar. O dia foi feito para trabalhar. E os anjos, eles são retos. Então, quando eles têm esse pensamento muito rígido, e ele vê um ser humano dormindo durante o dia, que era para estar trabalhando, eles ficam com raiva daquele ser humano. E aí a vida daquela pessoa atrasa. Aí tem os problemas. Por quê? Porque fica fazendo coisa que vai trazer, ó, sofrimento. Certo? Comer demais. Não conseguir isso. O estômago é que manda na pessoa, não é a pessoa que manda no estômago. Ah, eu não consigo fazer alimentação kasher, não, porque eu não consigo ficar sem comer tal coisa. Eu não consigo. Isso aqui tá forte demais. Muito forte. Porque lembre-se, o prazer de comer, prazer de dormir e o prazer da luxúria, né? Dos vícios, né? Esses prazeres bobos de alegria, aquela alegria destonada que a gente viu na outra aula, que é a bobagem, né? Ficar rindo à toa, com bobeira, como um palhaço. Palhaçada. Hoje é o que dá. Essa palhaçada. Ó, muito forte. Gosta disso. Perder tempo com bobagem. Por quê? Porque o tempo é a chave. Se ele segura teu tempo, esse aqui, ó, não faz o trabalho que tem que fazer. Por último, agora eu vou trazer mais um segredo do Yetzer Hará, que é ele vai trabalhar no foco do seu tikkun. O tikkun é o conserto que toda alma tem que fazer. E o Yetzer Hará, ele sabe qual é o seu tikkun. Ele sabe. Então, vamos
vamos supor, você precisa fazer uma mitzvot que na outra vida você não conseguiu fazer, então você veio nessa para fazer. Vou dar um exemplo de uma mitzvot. Por exemplo, você precisa nesta vida fazer a mitzvot de comer pão, falar brachá antes e depois. Você precisa fazer, porque na outra vida você relaxou, não fez. E aí o Yetzer Hará sabe que você precisa fazer. Aí o que o Yetzer Hará vai fazer? Vai pôr dificuldade para você entender o que está escrito lá. Vai pôr dificuldade para você falar a brachá. Vai dificultar a sua fala na brachá. Vai dificultar até a sua visão de você enxergar as letras da brachá. Primeiro vai fazer você esquecer que tem que fazer. Sabe? Você vai comer pão. Ih, já comi. Vai te botar ânsia por comer logo. Fome, desespero. Ou então vai fazer você não gostar de comer pão. Ai, pão é ruim. Pra quê? Pra você não ter que fazer a brachá do pão. Entende? Então, é bom você saber qual é as mitzvot que está relacionada com o seu tikkun. E eu vou dar essa dica para vocês agora. A minha parashat, a parashat que eu nasci, é a parashat Bo. Lá na revista Pardes, que eu disponibilizo para vocês no nosso grupo, lá em cada parashot, vai ter as mitzvot relacionadas a cada parashot. Descubra qual é a parashá que você nasceu. E procure saber quais são as mitzvot que estão relacionadas à parashat que você nasceu. Por quê? Porque quando eu nasci em Parashat Bo, o Eterno, ele não erra. Então, ele já me colocou no caminho do meu tikkun. Ali naquela parashat está todo o meu tikkun. Inclusive, as mitzvot que eu preciso nesta vida cumprir. Ah, não precisa cumprir todas? Preciso cumprir todas as 613. Só que essas que estão na Parashat Bo, para mim, elas são imprescindíveis. Por quê? Porque provavelmente na outra vida eu não fiz. Então, ou eu fiz de uma maneira que não foi completa. Sabe? Tipo assim, começa até a fazer, mas não faz de uma maneira completa, plena a mitzvot. Então, eu preciso trazer a plenitude daquelas mitzvot. Então, procure hoje, agora, quando acabou de ver o vídeo, procure lá, corre lá, veja quais são as mitzvot que estão relacionadas ao teu tikkun. E agora você vai vigiar com ela, ó, com a serpente, a Nahash, que mamãe Ravá botou pra dentro. E aí a gente vai vigiar pra tentar driblar ela. Se eu já sei que a minha mitzvot, é um exemplo, eu não tô dizendo que é a minha, mas se eu já sei que a minha mitzvot é a Birkat Amazon, é a Motzilechem na área que tem que fazer, lavar as mãos, fazer a kavaná, né? Comer com concentração, mastigar o pão, sabendo que ali eu estou liberando almas, né, para poder se livrar, né, que estavam presas no trigo, né, e no sal também, porque o sal também vai para dentro. Então, eu tenho que me esmerar nela. E assim, eu vou driblar de alguma forma essa coisa que está botando o freio, né? Eu vou driblar para poder correr atrás para fazer. Entende? Esta é a guerra atual. A serpente que estava fora está dentro. Certo? Não acha que você está livre dela, porque não tem ninguém que não tem ela. Todos aqui temos ela. A não ser que você se torne um David Ameller. Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem. Essa é a nossa meta. Nos tornarmos como Yeshua HaMashiach. Então aqui, ó. Aqui, vamos tampar aqui. Tem gente que é só de lá, viu? Aí Yeshua fala assim, ó. Pelos frutos conhecereis. Quem é que só tem a de cá? Que é chamado de frutos maus. Tem muita gente que só tem a de cá. Né? E tem muita gente que tem tudo. Só que tem gente que ignora essa. Infelizmente, a maior parte das pessoas tampa isso aqui, o que é bom, né? E só deixa florar o de cá. Infelizmente, mesmo que tenha de cá, mas é como se não tivesse. E o Eterno nos convoca hoje. Se eu tive a ideia, né? Se veio esse insight na minha mente para fazer esta aula para vocês, é porque você que está me escutando precisa descobrir urgentemente a Nahash que está dentro de você e fazer o seu tikkun, fazer o trabalho de guerra contra ela, virar as costas para ela, no sentido de não dar ouvidos a ela.
Mas não vira as costas para ela achando que você tá mais forte que ela, porque vai com calma, viu? Porque ela passou a perna em Adam e Rava. E a gente sabe que Adam e Rava eram super elevados. Eles eram os mais elevados que existiam, né? Feitos pela mão do Eterno. Baruch Hashem. Vamos ficar por aqui. Quer saber mais sobre o Yetzer Hará? Deixe comentários aqui no vídeo, certo? Deixe um like também e compartilhe esta pérola para que outras pessoas se despertem para a guerra contra a Nahash, contra o Yetzer Hará. Baruch Hashem. Shabbat Shalom.